Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do AGCast, né, o podcast da GCOM. Meu nome é Kaique, sou estudante de Relações Públicas aqui da Embi Morumbi. E ao meu lado, como sempre, está quem? Ana Faita. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente em mais um episódio do AGCast. Eu sou Ana Faita, uma das hosts aqui do AGCast e estudante de jornalismo. E hoje nós temos uma conversa com uma pessoa que me disseram que é uma das fundadoras da AGCOM. Com quem a gente vai conversar hoje, Kaique? Olha, a pessoa que a gente vai conversar hoje é uma pessoa muito especial pra gente. Ela é ex-aluna aqui também da Embi. Ela é uma das ex-estagiárias daqui da GCOM e uma das pessoas que idealizaram tudo isso aqui, né? Uma das pessoas que trouxe o piloto pra gente. E, vamos falar um pouquinho de carreira também? Vamos ver as Ela, credenciais da gata, porque ela ela tem sabe. muita experiência aqui em publicidade e marketing digital, né? Ela é formada em publicidade e propaganda e ela tem muita coisa boa para falar pra gente. A gente vai falar muita coisa legal aqui, né, Ana? Vou trazer mais uma das credenciais dela, porque ela estudou muito. Vou até olhar aqui para trazer divertindo É para grande a vocês. ficha. Ela já atuou em áreas como trade marketing, atendimento, CRO e atualmente ela é analista de SEO em uma agência que presta serviços de consultoria de e-commerce e marketing digital. E quem está aqui com a gente é a Camila. E aí, gente? Bem-vinda! Obrigada pelo convite, primeiramente. Tô bem feliz de estar hoje aqui presente na GCast, como o Kaique falou. Quando eu tava aqui, isso daqui era pedra. É tipo blogueira, cheguei aqui, tudo era mato. Tudo era mato, tudo mudou. Inclusive, o logo tá muito bonito, viu, gente? Parabéns pra quem fez o logo. E eu tô muito feliz pelo convite, porque a GCOM, pra mim, foi, tipo, uma experiência e também, assim, um divisor de águas no mercado de trabalho. Então, é um prazer estar aqui hoje aqui com vocês e espero que vocês gostem do bate-papo. Show. E você se formou em publicidade e propaganda. Me formei em publicidade e propaganda pela Embi Morumbi, E a gente. gente quer saber, Terminei ano passado. bem recente, mas também é aula de história, né? Não Mas parece que ela se Camila, formou ano passado também. Você já viu esse o currículo? currículo dela, antes vocês vão ver, aguardem. Por que essa área, o que te chamou a atenção? Conta pra gente. Tá, vamos lá. Assim, vocês vão perceber ao longo do podcast que eu sou um pouco matraquinha, então eu, consequentemente, sempre tive isso, tipo, da comunicação comigo. Mas, na real, eu queria fazer fotografia, que eu sempre gostei da parte do audiovisual, desde criança. Sabe aquela criança que pegava a TechPix no churrasco de família, tirava foto de todo mundo? Essa criança era eu. Então, Olha, eu eu preciso queria falar que na minha. Eu não sei o que é uma TechPix. Sou bem Gen Z. Putz. Perdão, mas tudo bem. Tipo, aquelas Sony Actions, assim. A câmerazinha analógica. É, Tá A justo. câmera mais famosa do Brasil. exatamente. Estava eu lá tirando os meus fotinhos. E eu sempre quis fazer fotografia. Mas aí todo mundo falava pra mim, pô, você vai fazer fotografia e tal. Eu falei, o que que tem fotografia que combine comigo? E aí eu fui atrás. Na época, o irmão da minha melhor amiga já era formado em publicidade e propaganda. E ele foi um dos idealizadores do projeto da Natura Ecos. Que tudo. Então, a gente fez uma feira de profissões na escola e a gente montou um stand, inclusive, de publicidade, propaganda e marketing e afins. E aí eu falei assim, bom, estava no meu terceiro ano, falei, se encaixa, tem fotografia, mexe com audiovisual, mexe com comunicação, então eu sempre fui muito ligada desde a época da escola, a Grêmio, ser líder de turma, eu sempre gostei disso. Então eu falei, poxa, eu acho que combina comigo, vou me jogar nessa. E aí, uma coisa bem engraçada é que pra mim não servia fazer publicidade em outro lugar. Eu queria fazer na Embi Morumbi. Quem é Belover, gente? Olha Eu só. queria fazer na Embi de qualquer forma. E aí, uma professora minha, ela tinha uma amiga, né, que, enfim, fazia venda dos cursos da Embi. E ela falou, vai lá conhecer, tudo mais. Vim, e aí, né, vocês já sabem, me formei na Embi Morumbi. Mas eu preciso te contar que eu me apaixonei. Antes de eu escolher a faculdade de jornalismo, eu vim aqui no nosso campus da Vila Olímpia para fazer um tour. E aí eu, como uma boa jornalista, quando eu fui, vi os estúdios e as possibilidades de gravação, também me apaixonei. Eu te zoo, mas também eu sou bem uma Embi Lover. Nós É somos em fácil, é três. fácil de conquistar, gente. Estamos em três. Eu também fiquei uns 3 anos para poder estudar aqui. A gente visa, né, em MBA, a gente entra e, cara, é muito legal. Mas, Cami, conta um pouco pra gente, como a faculdade te preparou para os desafios do mercado de trabalho e em quais áreas você gostaria de ter aprofundado mais os seus estudos? Olha, eu posso te falar que, pra mim, eu considero, né, que a minha turma, assim, que se formou ano passado, foi uma turma que passou por uma dificuldade porque a gente pegou a pandemia.
Então, logo que a gente entrou e teve todo aquele sonho, ai, agora a gente vai pra faculdade, vai curtir, um mês, pandemia. E aí a gente ficou 2 anos online. Uau. Então, foi uma dificuldade bem grande de manter grupo, porque muita gente saiu, muita gente perdeu emprego. E aí, assim, tava complicado conseguir manter o foco. Mas também eu considero que foi um desafio que fez com que essa galera que se formou ano passado, assim, não tivesse muito medo, sabe, de encarar as coisas. Então, o que é o mercado de trabalho perto fazer a faculdade 2 anos na Covid? E, assim, a gente teve um suporte muito bacana dos nossos professores. Então, eu considero que, mesmo com todas as dificuldades, por exemplo, uma área que a gente queria muito ter se aprofundado mais foi a questão de criação e design. Porque era uma aula presencial. E como a gente estava na Covid, e era, tipo, 4º semestre, estava na nossa grade, não tinha como passar isso pra frente, senão ia atrapalhar tudo. A gente teve de forma online. Mas, assim, o professor, na época, que foi o Luiz, ele foi um amor. Então, ele pegava, espelhava a tela. Ah, vamos passar aqui o acesso da Adobe. Ah, professor, e agora? Eu não consigo fazer. Não, vamos dar um jeito. Que Então, também deve assim, ser um perrengue, porque pensando no presencial, aqui vocês têm os estúdios, tem as câmeras para Exato. tirar foto. Se pega uma pessoa que não tem material, né? Não tem um celular bom, não tem nada, Exato. acaba bem prejudicado. E assim, eles compreendiam muito esse lado. Então, como a gente trabalhava em grupos, ah, pô, não tem um computador que suporte isso. Tá, seu amigo vai fazer, ele vai espelhando a tela, então a gente abria Discord, um ia mostrando pro outro e a gente ia se virando com o que tinha. Mas eu sinto que, assim, a Embi me preparou muito, assim, para desafios. Digamos que eu consegui, mesmo com a pandemia, ter um aprofundamento em poucas coisas, assim, que me ajudaram muito. Então, o Moacir, que foi o coordenador do curso, né, de comunicação, acho que é ainda, inclusive. Ele é gerente agora. Ele é gerente de campus, mas acho que ele ainda cuida, né, de alguns Isso. cursos. Ele ajudou muita gente, porque quando a gente voltou e a gente não tinha essa base, tipo, de criação, ele pegou e falou assim, pô, vocês tiveram fotografia online, criação online, e agora a gente tá tendo aula que era uma aula de audiovisual, então era, tipo, criação de propaganda, fashion films, enfim. Só que ele deu essa base pra gente. Então, ele pegou a câmera e falou, ó, vou mostrar pra vocês como vocês regulam, como vocês fazem na hora, e vamos fazer acontecer. E a GECOM também. O dia a dia fez com que a gente pegasse essa prática de dar um jeito de fazer as coisas. Mas é uma área que, assim, do designer, que eu senti um pouquinho de falta. E Mas como por conta era da pandemia. o seu dia a dia na GECOM? Meu dia a dia na GECOM, eu acho que era divertido e caótico ao mesmo tempo, como deve ser o de vocês. Então, a gente acaba se apegando também à GECOM, não tem como. Então, a gente enxerga aquilo como uma família, de fato. Porque a gente tem tanta convivência, eu vejo isso até por vocês dois aqui, que você acaba sabendo a mania do Kaique, ele é a sua, o jeito que você gosta de X coisa. E era o que a gente tinha ali. E como a maioria das pessoas que estavam na GECOM na época que eu estava, era tipo o meu grupo de TCC, era o meu grupo de amigos. E foi muito bacana. A Fernanda deu todo um suporte pra gente, a gente fez muita coisa bacana acontecer. E foi uma virada de chave também, porque eu acho que a GECOM ficava muito naquilo de, é a agência de comunicação da Embi Morumbi, e eles fazem algumas criações. Mas não, tem muita coisa legal que eu vejo que a gente explorou e que vocês exploraram muito mais. Então, mostrar mais o campus, porque aquele aluno que está vindo conhece melhor o campus, conhece melhor os cursos. O AGCast, para conhecer melhor sobre determinadas áreas. Então, eu, assim, sou muito grata por ter tido a oportunidade, por ter tido o convite de comandar a GECOM e ter conhecido tanta gente bacana. Que legal. E é muito interessante trazer esse ponto de vista, porque quando você estava aqui antes, a gente conversou antes no off, a mudança, né, e o que a GECOM traz para a gente é uma coisa muito interessante. Além desse convívio, a gente cria laços, cria network. E a Camila, ela foi minha chefe quando ela estava aqui. E eu estou muito feliz de você estar aqui, porque é uma pessoa que a gente gosta muito. Quando ela chegou aqui, inclusive, foi uma festa, né? Todo mundo já conhecia Fiquei ela. sabendo de várias fofocas do off, viu, gente? Não, inclusive, eu recebi até uma que eu não sabia aqui, né? Que a Ana me falou. Você era a menina que fazia os vídeos, né? A nossa TikToker, ela é. Eu fui TikToker. E, Camis, dos desafios, tanto na faculdade quanto na GECOM, quais desafios te prepararam para o mercado? Que hoje você é analista, né?
Sim. A gente tem uma escala ali. Você fez algum estágio durante esse período? Como que foi? Conta pra gente. A minha vida era um pouquinho caótica na época da faculdade, porque, principalmente no meu último ano, eu consolidava o meu estágio nessa agência, mas antes de chegar nessa agência, eu passei por outros estágios. Então, eu falo que eu fui pulando de galho em galho até encontrar o meu lugar no mercado. Então, eu tive um estágio como analista de e-commerce lá, enfim. Pulei para o atendimento, pulei para o trade marketing e aí fui para CRO. E de CRO fui para SEO. Então, eu fui passando por diversas áreas do marketing. E aí, eu, tipo, com certeza, fui levando um pouquinho de cada até onde eu cheguei. Mas, assim, para mim, o maior desafio era consolidar tempo. Porque eu saía do meu estágio, vinha para cá fazer estágio no estúdio. Inclusive, gente, os estúdios da BO são maravilhosos. Puxando um saquinho, né? Mas, tudo bem. E aí, eu vinha pro estúdio, depois, toda terça tinha reunião da GECOM, então a gente ficava na GECOM, fazia todo o planejamento do que a gente ia fazer aquela semana, dos conteúdos que a gente ia incluir, e tinha o TCC. Meu Deus. Então, às vezes... Resumindo, o seu dia não tinha 24 horas. Então, às vezes, Não dormia, eu né? acabava passando mais tempo na Embi do que na minha própria casa. Então, às vezes, valia a pena fazer o meu estágio daqui, já emendar com o estágio do estúdio, já emendar com a GECOM. Então, meu maior desafio foi consolidar tempo e ter excelência em tudo que eu fazia. Porque eu acho que quando a gente se compromete com alguma coisa, por pequena coisa que seja, ela tem que ser feita de forma com excelência e de forma assertiva. Então, assim, se eu me comprometi com a GECOM, eu sei que, tipo, o Kaique, por exemplo, dependia de mim e eu dependia dele. Então, é algo mútuo. Então, eu tive que consolidar tempo e também paciência, porque eu acho que qualquer coisa que você faz exige paciência. E principalmente cargos como que eu tive, que vocês tiveram, estão tendo de liderança, exige uma paciência de entender o lado do próximo, o próximo te entender, porque às vezes você está sendo cobrado de fazer uma entrega, e essa entrega não depende só de você, depende de 3, 4 pessoas. E aí você tem que ter o papel do líder, de entender o lado do outro, mas também de fazer que aquilo seja feito de forma otimizada e que seja entregue no prazo. Então, eu acho que foi me ensinar a ter liderança, me ensinar a otimizar tempo, me ensinar até a ter mais reciprocidade com o próximo. E você trouxe um ponto muito importante na sua fala, que é o se comprometer e, por mais uma coisinha boba que você faça, é fazer com excelência. Porque isso é algo que até eu vejo no mercado de trabalho, das minhas vivências, que não é todo mundo que é jovem no mercado de trabalho que geralmente faz as coisas com excelência. Então, é um diferencial, realmente, é um diferencial. E, Cami, eu queria saber um pouco, pensando para os nossos ouvintes, que não são tanto da propaganda, da publicidade, mas querem conhecer um pouco mais. Pode contar um pouquinho pra gente o que você fazia em cada uma das suas experiências, o que você trabalhava com trade, com SEO, com CRO, porque acho que é muito importante e é muito esse espaço aqui do AGCast de mostrar as possibilidades do mercado de trabalho. Com certeza. Uma coisa que eu quero trazer primeiramente é que toda vez que eu vejo uma pessoa que entra na publicidade, ela fala assim, poxa, eu quero entrar numa agência que ganhou um Cannes, numa agência renomada, numa África da vida, que são agências de excelência no mercado. Mas quando você entra na vida real, você vê o quanto o mercado é desafiador. E para você chegar lá, você tem que carpinar muito. Então, assim, eu também tinha esse sonho. E no começo eu fiquei um pouco meio frustrada, desiludida. Porque eu falei assim, poxa, o meu primeiro estágio não é na África. É num atendimento de e-commerce. Como assim? Mas... Não desmerecendo não quem é atendimento, pelo por amor favor, de Deus. gente. Mas é aquela ilusão, né, do jovem que acabou de sair da escola e acha que vai ser o Washington Oliveto. Que vai ser um CEO daqui 3 anos. Exatamente. Pode acontecer? Pode, gente. Mas... Pode tudo muito no seu acontecer. tempo. Não desista dos seus sonhos, não é isso? Mas no atendimento ali do e-commerce, eu comecei como estagiária, então eu fui pegando muito de uma vivência com links, que assim, quando você entra num site, muitos desses sites mexem com plataformas que criam ele, né, a estrutura. Então, essa estrutura pode ser VTEX, pode ser links, e aí eu tive essa vivência com a links, só que esse meu primeiro estágio, eu tive uma pessoa maravilhosa, que foi a minha primeira chefe, que foi a Fernanda, e ela me explicou muito como me portar no mercado. Porque eu não sabia, eu era cru, né? Então, eu não tinha nem noção de como era trabalhar.
Então, eu trabalhava de estagiária na pandemia, então a gente chegava, tinha que ficar se limpando inteira para entrar no escritório, todo mundo de máscara. E aí, era um e-commerce de luxo, então ele trabalhava com roupas de cama de luxo, casa, mesa e banho de luxo. E aí, eu aprendi que existiam diversos nichos. Então, para mim, casa, mesa e banho era Zelo, era Pernambucanas. E aí, você já aprende a lidar com outro público. Então, tem que ter um cuidado, um tom de voz diferente, como você se porta, como você fala com esse tipo de público. Só que eu vi que ali não era meu lugar. Então, eu peguei e falei, vamos pra cá. Fui para atendimento, que era empresas. Então, eu trabalhei no Nube, né? Que ele capta estagiários, vende as vagas, né, de estágio. E aí, lá eu fazia totalmente um comercial. Então, era eu, o cliente, abertura de vaga. Mas Só era que zero publicidade, né? zero publicidade. Eu fui para um outro caminho, eu falei assim, quero ganhar dinheiro, gente. E vendas ganha dinheiro. Se você é um bom vendedor, vá pro comercial. E aí, fui vender. Só que me deu um start, assim, no meu segundo ano, que eu falei assim, eu quero entrar na área em algo bem específico, assim, que eu tenho uma vivência que eu falo, agora eu tô dentro da publicidade. E aí, eu fui fazer trade marketing como estagiária no Macro, que era um atacadista, que agora, se você é da região do Butantã, virou um Mufato. E aí, lá eu tive uma vivência muito legal, porque eu conheci diversas áreas. Então, a gente tinha uma vivência diária com diversas marcas, reunião com o cliente. Então, Red Bull, Coca-Cola, como era um atacado, eram várias marcas. E aí, o que um trade marketing faz, né? Por exemplo, quando você vai no mercado e tem aqueles banners, mas que a gente chama de backlights, da Coca-Cola e 2 pallets de Coca. Aquilo é um ponto extra de venda, que é o trade marketing que fecha o negócio. Então, a minha função era fechar esses pontos extras, garantir que o produto que está sendo colocado lá seja o do cliente, porque não pode ter produto da concorrência, senão dá um monte de BO. Uma burocracia. Uma burocracia. E aí, você faz reuniões, você vê questão de ROI, bem legal, assim, você faz toda uma análise, mas é um dia a dia que eu posso te dizer que é muito mão na massa. E é muito números, né? É muito número. É zero O criativo. Excel é o seu maior parceiro. Mas é bem bacana. E, assim, o trade marketing, ele tá em diversos ramos, assim. Então, você vai na farmácia, tem ali, Colgate, é trade marketing. Porque todo mundo quer vender, né? Se E é uma área que forrar, vende bastante. tem muito trade marketing. Então, é bem bacana, é uma área legal, só que, infelizmente, lá eu não ia conseguir ser efetivada, por mais que eu gostasse muito da área, porque ia fechar. E aí, como eles já tinham toda uma equipe, esse novo atacado, acabou que não ia dar certo. Me surgiu a oportunidade de ir para a agência trabalhar com CRO. Vocês devem se perguntar o que é CRO, né, Sim, gente? Que é onde você tá hoje, essa agência. O CRO, ele basicamente faz a jornada do usuário. Então, ele pensa como abaixar a taxa de rejeição, que é quando o usuário abandona o site, e como faz isso converter mais. Então, ele vai pensar, eu posso colocar um CTA, que é aquele botãozinho, não sei se você já entrou em algum site que tinha isso, de voltar ao topo. Então, não precisa dar todo aquele scroll para voltar ao topo. Então, ele pensa na usabilidade e trabalha lado a lado com o XY, que seria o designer voltado mais para site, assim. Sim. Então, é bem legal. Você faz toda essa jornada, você entende o que faz o usuário talvez clicar mais, converter mais em vendas. E já é uma outra área que eu nem imaginava que se encaixava com a publicidade. Porque era uma área de e-commerce, de marketplace, de site, que não é muito falado quando a gente está na faculdade. A gente enxerga a publicidade como o designer, Criar uma redação, campanha, fazer uma estratégia. fazer uma estratégia. Muita parte mais criativa, querendo ou ser não. um Fazer um analista de banner. marketing, fazer banner. E assim, foi bem bacana. Só que ainda não era o meu lugar. Então, quando eu tava lá em CRO, a minha antiga coordenadora falou assim, infelizmente eu não consigo te efetivar aqui. Você é muito boa, eu não queria te perder. Mas o meu colega tá com uma vaga aberta para SEO. E assim, faltava 1 ano para mim me formar. E aí eu fiquei assim, falta 1 ano. Todo mundo que já tá na área de SEO já tá há uns 2 anos, então tem muito conhecimento. Então eu tenho, tipo assim, 1 ano para aprender tudo que eles aprenderam em 2 anos, para conseguir ser efetivada e mostrar minha capacidade.
E aí eu fiz a entrevista com ele e ele falou pra mim assim, você quer aprender SEO? Eu falei, eu preciso me formar, eu preciso de dinheiro. Então, sim, É uma necessidade. É uma necessidade. E aí ele falou, tá bom, então vamos lá. Então eu tive muita sorte que a Enext, que é a agência que eu tô hoje, eles têm uma cultura de ensinar. Então eles não se importam se você não sabe. Eles se importam se você tem vontade de aprender. E o Matheus Maracini, que é o head da área, ele é muito... Cara, ele é muito aberto. Então, se você quer aprender, ele vai te abraçar e vai te fazer aprender SEO. É você ter garra. E, assim, eu tive ótimas pessoas, graças a Deus, que me guiaram aí nessa trajetória. O meu coordenador, que é o Lucas, a Duda, que é a minha analista. E eles me ajudaram muito nesse processo, porque eu, quando entrei na área de SEO, eu tinha muita visão que para você ser SEO, você tem que ser jornalista. Porque SEO tem a ver com escrita, né? Com Querendo ou não. escrita. Então, é você fazer um copyright bem feito, uma redação, uma produção de conteúdo. Só que SEO também tem uma parte técnica. Então, você faz uma análise de dados, você pensa como você vai otimizar aquilo e como você vai fazer aquele site ter uma rentabilidade maior para o Google. Como E que dados vocês analisam? Porque eu sou bem curiosa nessa área. Assim, o SEO, ele faz com que você ranqueie melhor no Google organicamente. Ah, legal. Mas, para isso, você tem que seguir algumas diretrizes. Então, por exemplo, é você fazer uma meta description, um title, que são tudo como o robô do Google vai ler o seu site. E quando a gente fala de análise de dados em SEO, a gente fala KPIs, KPIs, depende de como cada um gosta de chamar. E a gente usa uma ferramenta chamada Google Analytics. E o Google Analytics nos dá, assim, qual foi a consulta de usuários que teve naquele mês, a taxa de rejeição, taxa de conversão, a receita daquele site. Então, a gente sempre analisa os principais. São sessões, usuários, conversão, a receita e o ticket médio, que é tipo, quanto mais ou menos foi vendido de produto no canal orgânico, porque o SEO só olha para o canal orgânico. Que legal. Que legal. Você falou da transição, que foi muito... achei até essa transição do CRO para o SEO muito natural, né? Então, você teve a dificuldade de, tipo, tem que correr atrás, porque são 2 anos ali que Sim. o pessoal já está na correria. Mas, aí eu te pergunto, para quem quer entrar agora em SEO, o que você tem de dicas para poder, tipo, como começar? Olha, hoje o mercado ele tem muito curso de SEO. Inclusive, eu vou fazer uma propagandinha aqui. Se você quer conhecer SEO, faça o nosso programa de capacitação com a Enext. Já conta um pouco pra gente quais foram os cursos que você fez ao longo da sua trajetória, também para o pessoal se inspirar. Lógico. Na verdade, eu fiz alguns cursos. Então, eu fiz de Google Analytics para tirar a certificação. Fiz o curso de SEO da Enext, que é muito bom. É um dos cursos, na verdade, agora, sem estar puxando sardinha, mais completos do mercado hoje. Então, a gente tem um curso bem bacana que explica desde os primórdios de como é o SEO, quais as principais ferramentas, como você pode incluir isso no dia a dia. E o SEO, até uma curiosidade, ele não é só usado para site ou blog. Você pode usar ele no YouTube. Você pode colocar SEO para Google Meu Negócio, que é quando você vai buscar alguma loja, alguma coisa e aparece ali no Google Maps o nome, telefone, também. Então, assim, uma dica que eu dou para quem quer entrar é você ir atrás de um bom curso e também de empresas que te dê uma oportunidade. Então, por exemplo, a empresa que eu tô tem a cultura de fazer um programa de capacitação. Então, se você está estudando ou até mesmo você quer fazer uma migração diária, a gente te ensina o SEO do zero. Eu tive a oportunidade de ser uma das mentoras desse programa. Então, a gente fazia tanto webinars, que são, tipo, aulas ao vivo toda semana, uma de cada diretriz principal, seja ferramenta, seja como fazer um texto, né, um conteúdo, um blog post. Então, assim, eu aconselho vocês a irem atrás de um curso bem completinho, procurar saber antes avaliações, porque é muito importante. E é isso. Você já deu um conselho, mas agora eu quero saber um pouco sobre qual foi o seu erro. Um erro que você teve e como você lidou com isso, até para inspirar as pessoas a não cometerem o mesmo erro. Eu tive meu maior erro quando eu era estagiária. Eu fui apresentar um fechamento, que é essa análise de dados mensal, que a gente tem que prestar contas para os clientes.
e um dos maiores clientes que a gente tem no meu squad, no meu pool. E aí, assim, é uma palavra que a gente tem costume de falar no nosso dia a dia, que é, caiu, diminuiu. Só que é muito pejorativo para você chegar para uma grande empresa e falar assim, caiu aí o seu rendimento. Eu Isso ia vai ficar assustar. puta. Isso Ia vai ficar assustar, vai muito falar, brava. poxa, eu tô te pagando e como assim caiu? Uhum. E aí eu falei isso. Eu falei assim, esse mês aqui a gente caiu na receita, mas Meu tá Deus. tudo bem. E tá tudo bem. Bem Gen Z. E E aí, tá tudo bem. o meu chefe chegou, né, o meu coordenador, com a maior paciência do mundo, depois que acabou, e falou assim, Cami, sempre que você for falar, tanto é que eu não consigo mais falar caiu ou diminuiu. Fala, tivemos um desvio de tantos por cento este mês, mas você sempre faz uma explicação. Você nunca só joga o dado no colo do cliente, principalmente quando é money. Você chega e fala, olha, a gente teve um desvio de 10% esse mês por XY fatores que acabaram impactando, seja uma sazonalidade ou algo do tipo, mas no comparativo, se você tem esse dado ano a ano, que teve um aumento, você já fala, mas ano a ano a gente conseguiu ter um resultado legal. Então, provavelmente foi uma sazonalidade do mercado. Gente, até puxando do que a Cami falou e trazendo uma dica pra vocês sobre o mercado de trabalho. Sempre que vocês forem dar uma notícia ruim, por exemplo, caiu, Sim. é legal a gente trazer o porquê e também já trazer uma solução. Porque aí você já tá na frente. Porque eu trabalho em agência também, então lido com vários clientes, sei como é. Então é sempre não falar só uma coisa ruim, mas já trazer as soluções pra melhorar. Perfeito. Olha, gente, se eu tivesse essa noção que a Ana tem, eu não tinha cometido esse erro. Porque, assim, foi uma coisa que o cliente ficou, tipo assim, ele tava com a câmera aberta, ele tava, tipo... E o "Como assim pior caiu?" é péssimo quando você tá com câmera aberta, porque às vezes ele fecha do nada. Quando você tá apresentando, aí você fica, nossa senhora. Fechou, meu Deus. Isso é Eu bom falei ou é alguma ruim? besteira? Exato, exatamente. Sim. Eu também faço estágio em dados, né? Também uma das do meu estágio é dados. E eu queria te perguntar, Cam, profissionalmente, como que você se atualiza? Porque a gente sabe que essa área de dados, de Google Analytics, algoritmos, né? O estudo do algoritmo sempre muda. Como que você faz isso? Como que você se mantém atualizado? E também a inteligência artificial tá aí, Tá aí com evoluindo tudo. cada vez Perfeito. mais, né? E esse é um gancho até que eu queria puxar. Todo mundo fala assim, poxa, a área de SEO vai morrer. Porque se eu jogar no chat GPT, ela faz isso. Só que assim, um texto completo, um conteúdo muito bem feito, você pode pedir um auxílio? Até pode. Mas quando você vai fazer, é muito importante que aquilo tenha coerência. E nem sempre a IA vai te dar essa coerência. Sendo verbal, sendo de dados. E é muito importante que os profissionais cada vez mais traga, na verdade, a IA para ser sua aliada de otimização de tempo no dia a dia, mas não que ela te substitua. Uhum. Então, assim, nessa questão de fazer uma análise e você sempre estar se atualizando, eu acho que é você sempre estar atento ao mercado. Então, o mercado toda hora vai te trazer algo diferente. Seja algo para otimizar seu tempo, seja algo de como ler aqueles dados mais rápidos. E você pode usar isso a seu favor? Com certeza, mas com sabedoria. Então, poxa, eu tenho uma planilha com 7.000 dados para tipo, fazer essa leitura e entregar para o cliente. Eu posso pegar, dividir essa planilha e pedir, olha, assistente, consegue resumir para mim em tantas partes essa planilha? Perfeito, porque eu vou ter uma visão melhor dos dados. Mas não que ela vai substituir, porque ela pode até explicar o que ela vai ler, mas não a fundo. Talvez ela não te traga uma solução assertiva que você precisa especificamente para aquele cliente. E eu acho que é você sempre estar lendo matérias, que é muito importante. Obrigada, jornalistas, por sempre estar atualizando a gente sobre o mercado. Então, todo dia, se você abrir, até agora o Google tá com uma ferramenta no mobile, mas nem sempre aparece para todo mundo, que é uma IA. Então, se você pesquisa determinados assuntos, ela vai te trazer, por exemplo, os blog posts mais relevantes naquele momento. Interessante. Então, é sempre você estar se atualizando, é sempre você querer saber mais, ter a sede de estudar, porque uma coisa é real, não é papo de mãe, não é papo de pai, nem de chefe. Você tem que estudar a sua vida toda. Você sempre tem que se atualizar, senão você vai ficar para trás, seja para outra pessoa, seja para uma inteligência artificial.
E também estudar é o diferencial de cada um, É né? um diferencial, com certeza. Cami, queria muito te agradecer por esse papo com a gente. E antes de fechar, agora nós temos o nosso quadro, que é o Conselho do Eliminado. E é um espaço aberto para você dar um conselho para esses jovens que estão nos escutando, que estão começando agora no mercado de trabalho. Sei que você já falou muito nas suas falas de vivências, erros, alguns conselhos também, mas algo que se você chegasse para a Cami de um tempo atrás e escutasse, você ia gostar muito. Então, a câmera é toda sua. Olha, eu acho que o maior conselho que eu tenho pra te dar é explore enquanto você pode o mercado. Então, se você não sabe o seu caminho, você vai achar. Então, que seja pulando de galho em galho, como eu fiz, ou se você já tem uma certeza do que você quer, corre atrás, vai lá, faz acontecer, porque oportunidade ela tem. Só que o mercado, ele é um mercado concorrido. Então, vai, mostra seu potencial, faz acontecer. E saiba que você pode contar com as pessoas ao seu redor. Então, eu acho que se eu pudesse falar pra Cami do passado, seria: peça ajuda, faça network e vai que vai. O network é muito importante, principalmente na área da publicidade, é demais. Camis, obrigado mais Eu uma que vez. A gente agradeço. agradece muito por você ter vindo hoje e as portas sempre estão abertas para você, sabe disso. Espero o mínimo disso, tá, Kaique? Brincadeira. E eu queria te perguntar, antes de encerrar, né? Como que a gente acha nas redes sociais? Qual que é o Faz o seu Instagram? merchan, gata. Faz o merchan, Vai lá. vai Olha, lá. no LinkedIn é Camila Jarte. Apenas isso, tá, Kaique? Não tem outros nomes. Vocês podem jogar lá no LinkedIn. Ou no Instagram é camis.g. Muito obrigada, viu, Camis? E além de agradecer a Camis, eu quero agradecer vocês que estão nos ouvindo no Spotify, que estão nos vendo aqui no YouTube. Te pedir também para curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para algum amigo que queira se desenvolver na área da publicidade ou só para um entusiasta que gosta muito da área. O nosso papo também foi muito bom aqui, né, com a Cami. Não esqueça também de nos seguir. Você nos encontra no @ no Instagram, @Inhimbi na VO. E vocês me encontram também no @AnaFaita. O meu é Kaique Pedrosa. E a Ana Faita com 2A, tá? Ana Faita. Nossa, eu sempre esqueço esse ponto. Meu próprio @ eu sempre esqueço de falar que tem 2 As. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada Obrigado, por terem nos gente. acompanhado até Obrigado, aqui. Cami. Obrigada, gente. Obrigada, Cami. Um beijo e até o Beijo. próximo, pessoal. Tchau, tchau.